Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Tri. E dessa vez, o nosso convidado é nada mais, nada menos do que o grande influenciador gremista Caju Tricolor. Né, Dudu? É isso aí. Fala, gurizada gremista, tudo certo com vocês? Então, como o Patrick já falou, hoje estamos recebendo um ícone gremista, Caju Tricolor. É uma honra te receber aqui no canal. Muito obrigado por aceitar nosso convite aí. E para o pessoal que está em casa, já se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha, que é de muita importância para a gente também aí. E aí, gurizada, boa noite. Obrigado pelo convite aí. E vamos aí bater esse papo aí, falar bastante aí também de Grêmio. Bom, para começar essa entrevista, eu queria começar fazendo uma pergunta um tanto quanto interessante. Eu queria saber quando é que foi o momento que surgiu a ideia de criar um conteúdo relacionado ao Grêmio, e se quando tu criou esse Instagram, a tua conta relacionada ao Grêmio, tu tinha interesse pessoal, só de hobby, ou se tinha pretensões profissionais já? Bem, o perfil assim do Caju, ele começou até por um modo bem interessante assim, meio estranho, porque na época eu tinha vários amigos que trabalhavam com jornalismo, né? Então eu estava sempre por dentro de informações a respeito do Grêmio e na época eu tinha um conhecido meu que vivia me ligando e mandando o WhatsApp, né? Pedindo se eu sabia alguma coisa a respeito do Grêmio, qual as informações que eu sabia, e eu sempre pegava e passava para ele. E daí um belo dia, num churrasco, a gente estava conversando e daí ele, tá, e aí, Caju, como é que tá? E o Grêmio, o que tem de novidade lá? E eu, cara, desculpa a pergunta, mas por que tu me pergunta todos os dias a respeito do Grêmio? É que eu tenho uma página que eu falo de Grêmio, assim, assim, assim. Aí eu fui olhar a página do cara, o cara tinha, na época, 66 mil seguidores. E daí eu disse, porra, mas tu nunca me citou nada que tu pega informação comigo? Nem sabia que tu queria, né? Aí um belo dia eu tava viajando a Caxias do Sul, aí ele me perguntou se eu tinha alguma informação, eu disse que eu não tinha nada de informação. E daí eu peguei, fui lá e criei o perfil, disse, vou começar a brincar desse assunto aí. Vamos ver o que vai dar. E daí eu fui lá e criei o perfil lá na época era Caju Grêmio. E daí com o passar do tempo, assim, tipo no primeiro ano do perfil do Caju, eu bati 20 mil seguidores. Caraca. Aí o assunto começou a crescer, o perfil começou a crescer, e daí depois, por orientação de um primo meu que é advogado, ele disse que eu não podia utilizar o nome Grêmio, né? E daí eu fui lá e comecei a ir atrás de outros nomes, e daí veio a marca Caju Tricolor, né? Que hoje é uma marca registrada e patenteada. Pô, não, show. Caraca. Aliás, que tu tocou no assunto ali, de onde surgiu o nome Caju? De onde surgiu a abreviação? Teu nome é Carlos alguma coisa? Não. Na realidade, assim, o meu nome é Marcelo, né? E há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica, no laboratório que eu trabalhava, já tinha outros Marcelos, né? E por conta de eu ser ruivo, a galera começou, tipo assim, a caju, né? A cor ruiva é mais a cor acaju, né? E o pessoal começou a me chamar de Caju daí. Por conta de eu ser ruivo. E daí depois só foi, eu associei daí o Caju, pegou, na época até eu fiquei meio assim, né? Aí eu pensei para mim, né? Se eu começar a retrucar muito, o apelido vai pegar. Vou ficar na minha que o apelido logo esquece. E no fim pegou.
Mesmo assim, pegou. E hoje é patenteado, dá para dizer assim, né? Marca registrada. E isso na marca, se tratando de esporte, assim, né? Não pode se utilizar a marca Caju Tricolor sem a minha autorização, né? Pô, na hora. E quando criou a página, assim, para hoje, qual que é a maior dificuldade para a criação de conteúdo diário? Cara, a maior dificuldade que eu posso dizer para vocês é a seguinte: tu tem que estar sempre ligado em informações, né? Tem que estar sempre correndo atrás. Eu, na época que eu comecei, eu tive o privilégio de ter vários amigos que trabalham na área do esporte, né? Então, eu estava sempre por dentro das informações do Grêmio por conta disso. Por exemplo, vou dar exemplo, Diogo Rossi, Henrique Pereira, deixa eu ver, o Clériton Vargas, são pessoas que eu tinha bastante contato. O próprio Lacerda, que fala de Inter hoje, é um amigo meu pessoal. E então, assim, eu estava bem envolvido assim nesse meio. Paulo Nunes, que hoje trabalha na Guaíba, né? Então, assim, eu estava bem envolvido com eles. Então, eu ficava sempre bem abastecido, né? Mas sempre atrás de mais informações. Depois que passou um certo tempo, aí eu comecei a ter as minhas próprias fontes. Eu comecei a mandar mensagem, fazer pergunta para eles, e assim daí a gente começa a ter as informações diretas. Né? Interessante. E no processo para criação de conteúdo, quando tu começou a saber que tu queria isso ali, tu teve alguma grande inspiração? Claro, tu falou dos teus amigos ali, mas eu digo alguma inspiração fora isso, da família, um jornalista que tu já conhecia há muito tempo e tu se espelhou nele. Cara, na realidade, assim, ó, falar que eu me inspirei em alguém para buscar, para começar o perfil, assim, não teve uma pessoa em específico, né? Eu acompanhava algumas páginas de Grêmio na época e quando eu criei a página do Caju, eu prometi para mim mesmo que eu iria responder a mensagem de todos os seguidores. Todos que me mandassem mensagem no privado, eu iria responder. Por quê? Porque isso aí era uma dificuldade que eu tinha, que às vezes tu seguia uma página, tu mandava uma mensagem e nunca ninguém respondia o cara, né? Pô, eu ficava chateado com aquilo ali. Pô, por que o cara não me responde, né? O cara é gremista também. Então, ali eu comecei a página já com esse objetivo, de responder a todos os que mandam mensagem, responder eles, até mesmo por uma forma de educação, né? E agradecimento pelas pessoas que seguem, né? Legal. E hoje, como não é só um canal, mas também é uma marca, né? Caju Tricolor, tu tem algum objetivo, assim, alguma meta que tu quer alcançar dentro de 5 anos, assim, elevar o nível do canal, alguma coisa? Cara, assim, ó, o canal hoje ele tem 5 anos de idade, tá? Quando eu comecei mais por conta de um hobby. E hoje, há mais ou menos quase 2 anos, agora acho que vai fazer agora em outubro, fecha acho que 2 anos, que eu estou me dedicando somente ao canal. Hoje eu vivo pelo canal, né? 100% Caju Tricolor. E quando eu comecei, o meu objetivo era, em 5 anos, eu começar a poder viajar, acompanhar o Grêmio. E
entre outras coisas, assim, poder acompanhar ainda mais o Grêmio de mais de perto, né? E, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso, porque ano passado, no primeiro ano de Caju Tricolor, assim, eu já consegui fazer várias viagens para acompanhar o Grêmio nas viagens, né, em outras cidades. Então, foi assim, fiquei muito surpreso que o que eu tinha projetado para 5 anos já aconteceu no primeiro ano. Esse ano eu tô acompanhando, já estou viajando em alguns jogos. Curitiba agora eu fiquei 10 dias lá para acompanhar os 3 jogos seguidos do Grêmio lá. Fui para o Grenal, já fui para Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, BH. Já fui para assim, várias cidades que eu não conhecia e terminei conhecendo através do Grêmio, né? Já tive a oportunidade de viajar para o exterior também para acompanhar o Grêmio. Já tive a oportunidade, graças ao meu patrocinador da Esportes da Sorte, eu já fiz uma viagem juntamente com a delegação do Grêmio. Então, assim, é bem bacana. O projeto ainda segue em pé daqui a 2, 3 anos. Eu conseguir acompanhar o Grêmio em todas as partidas fora de casa, né? Inclusive em casa, né? Surreal. Em todas essas viagens aí que tu fez, teve alguma que ficou muito mais marcada do que todas as outras? Ali que aconteceu algo muito surreal, uma energia, algo que tu possa explicar pra gente que Um contato foi um com algum momento marcante jogador. ali do Grêmio. Cara, eu vou dizer para vocês o que ficou mais marcado de todas essas viagens. Eu vou dizer para vocês que foi a que eu viajei junto com a delegação, né? Tu imagina tu tá dentro do avião com os ídolos gremistas, né? Os teus ídolos ali, né? Por mais que eu veja eles seguido ou até mesmo diariamente, eu vejo os jogadores do Grêmio, o técnico Renato, mas assim, por exemplo, o Renato é um cara que toda vez que eu chego para conversar com ele, dá aquele baque assim, né? Pô, eu tô conversando com o homem. Tá? Eu tenho o Renato tatuado na perna, né? E mesmo assim, toda vez que eu fico frente a frente para conversar com ele, os primeiros 2 minutos, assim, tu fica meio que congelado. Aí depois o troço aí começa a andar. Mas é bacana. Pude sentar do lado do Kahneman para tirar foto com ele. Cara, ano passado, inúmeras vezes eu conversei com o Soares. Caraca, nossa. Então, assim, eu viajei com o Soares no mesmo avião, entendeu? Imagina. Então assim, é sensacional. E sem contar ainda que essa viagem que eu fiz foi do jogo do mata-mata da Copa do Brasil, que a gente eliminou o Cruzeiro lá em BH, né? Aí depois tu volta com toda a delegação em festa, né? Aí é top. Muito top. Imagina. Foi assim, foi bem marcante isso aí. Não, imagina ver aquele gol de trivela lá. Nossa, foi surreal, né? E como que era assim esse contato dentro do avião, assim, tu tinha era separado dos jogadores, tu tinha esse contato tipo de passar, cumprimentar eles, falar alguma coisa assim? Cara, na ida assim para BH, a delegação ficou mais assim na parte da frente do ônibus, do avião, e nós, os torcedores, e a gente ficou mais na parte de trás, assim, né? Mas depois teve um período ali que daí a gente começou a transitar, que a gente pôde tirar umas fotos ali com os jogadores, mas na ida foi muita concentração assim por parte dos jogadores, e daí até mesmo assim eu procurei respeitar isso aí, porque a gente estava indo para uma decisão, né? Então eu procurei respeitar assim aquele momento de concentração deles. Na volta daí
Aí na volta, abracei Festa. todo mundo, cumprimentei, tirei foto, tudo bem tranquilo. Cara, Teve algum, sem querer ser intrometido, mas teve algum jogador ali do Grêmio que tu conseguiu fazer alguma amizade a mais, assim? Que tu manteve um Cara, contato, um contato maior? Cara, graças a Deus, assim, eu tenho jogadores que eu converso, de ter o WhatsApp deles, de trocar ideia com eles. Eu vou dar um exemplo. O Natan Pescador. Natan Pescador é um cara que ele tem um hobby igual ao meu. Eu adoro carro velho, gosto de Fuca, né? Eu tenho um Fusca, né? Para quem não sabe, eu tenho um Fusca. E o Natan Pescador também tem Fusca. E daí a gente conversa sobre os Fusca, sobre carro velho. Então, assim, são amizades, entendeu? Tem outros jogadores que daí também tem amizade, que a gente conversa sobre outros assuntos, mas sempre, assim, eu sempre respeito muito esse lado, assim, de respeitar o lado profissional do cara. Sim. E sempre quando tem resenha, procurar falar sobre outras coisas, entendeu? sim. Não, compreendido, sim. Esse teu amor pelo Grêmio, ele teve alguém... Como é que ele surgiu? Como é que surgiu o teu amor pelo Grêmio, assim? Como é que o Grêmio entrou na tua vida? Cara, Grêmio é de geração, né? Veio do meu pai e da minha mãe, que meu falecido pai era gremista, a minha mãe é gremista, e a paixão pelo Grêmio veio desde criança. Na época até tinha um vizinho que queria que eu fosse colorado, mas daí não adianta, né? A influência Sim. do pai é sensacional, né? E daí tive o prazer quando eu era adolescente, jogar no Grêmio. Bah, que momento, hein? Então, daí depois, por conta de morar no interior, de algumas dificuldades, assim, aí eu terminei abrindo mão do futebol, mas foi bem bacana, assim. E era goleiro ainda, viu? Não, tamo junto. Nesse momento que tu jogou no Grêmio, assim, tu jogou na base, em alguma categoria, sei lá, um sub-15, sub-12, assim? Cara, na época eu vim com 14 anos. Fui convidado a vir jogar no Grêmio. Cheguei a morar ali debaixo da arquibancada do Olímpico. Fiquei 10 meses, aí depois eu pedi para voltar embora, porque é bastante difícil, assim. Na época, só tinha uma televisãozinha para poder assistir. 7 horas da noite tinha que entrar para o alojamento, aqueles 10, 15 beliche que tinha lá, e era só gurizada, e é bem complicado. Hoje é mais fácil porque tu tem celular, dependendo se tu tem um certo potencial, tu já mora num apartamento por conta do empresário. Então, hoje a gente pode dizer, não que seja fácil, mas Sim. é bem mais fácil do que antigamente, né? Tu chegou a... Pode continuar, Dudu. Nesse momento que tu jogou na base ali, que tu, né, veio pra cá, tu dividiu o campo com algum jogador que mais tarde veio se tornar famoso, assim? Algum jogador de nome? Não, da minha época, assim, o que eu tive foram jogadores que não deram certo, assim, no profissional do Grêmio, né? Vieram a dar certo em outros clubes, jogaram segunda divisão de campeonato português, futebol japonês, mas aqui não deu muito certo, não. Mas, assim, eu lembro que tinha a categoria acima da minha, aí tinha Derlei, tinha Roger, tinha o Luciano, o zagueiro Luciano, esses aí. Aproveitando que tu tocou ali no assunto do Olímpico, né?
Eu queria perguntar para ti, tu chegou a vivenciar alguns jogos no Olímpico? E se teve algum jogo no Olímpico que ficou marcado na tua memória, caso tu tenha vivenciado? Cara, no Olímpico eu fui muitos jogos, o velho casarão, até recentemente aí eu tive a oportunidade de fazer uns vídeos ali dentro do Olímpico Eu vi. Aham. e me emocionei até, cheguei a chorar lá. Eu não botei no vídeo que eu chorei, que senão o pessoal ia dizer, ah, tá muita manteiga derretida, né? Mas foi bastante emocionante. E, cara, tem um jogo que ficou marcado, assim, que foi um jogo contra o Palmeiras, que a gente ganhou de 1-0, que choveu muito, mas muito mesmo. Acho que deveria ter uns 3, 4 mil torcedores só. E, cara, esse jogo eu me lembro que eu olhei ele inteirinho, tomando banho de chuva, assistindo o jogo. E foi um jogo bem bacana, assim, que eu guardei na lembrança. Mas, lógico, teve Grenais que eu ganhei, que a gente ganhou, que foi interessante. Teve títulos. Teve o jogo aquele da final da Libertadores contra o Boca Juniors, que foi uma euforia. No fim, a gente terminou não vencendo e depois vai para casa magoado. Mas também tem coisas boas do entorno do Olímpico, que eu tenho um ciclo de amizade que a gente ia em todos os jogos do Olímpico, sempre junto. A gente parava ali no barzinho ali do Embaixada Tricolor, fazia churrasco, eu assava churrasco para 50, 60 pessoas que estavam no bar lá. Cada um levava um pedacinho de carne, eu ficava assando, tomando um gelo e se divertindo. Depois entrava lá pro Olímpico, lá, tomava cervejinha com gosto de dedo, que tu pegava os copos ali com a mão. Cara, era sensacional, né? Tenho Pô. várias recordações boas do Olímpico. Ah, uma ótima atmosfera. Tu, quando criou o canal ali, tu pensava em fazer algum curso, alguma formação de jornalismo, ou tu quis ficar só nesse canal de comunicação mesmo? Bem, assim, ó, eu sou formado e pós-graduado em História, né? Eu sou licenciado, sou professor de História, tenho pós-graduação em Etnias do Rio Grande do Sul e lógico que sempre é bom tu estudar para poder evoluir mais, né? Hoje, hoje eu tenho carteira de, de jornalista, sou associado à Associação dos Cronistas do Rio Grande do Sul e o interessante é sempre tu querer evoluir, né? Show. Até por sinal, graças a isso, eu acompanho vários treinos, essas partes de zona mista, em coletiva, tudo graças a ter a carteira de jornalista. Sim. E hoje em dia, quando tu vai assim num jogo do Grêmio, tu vai para algum lugar junto com a imprensa ou tu fica junto com a torcida mesmo? Bem, eu não consigo me desprender desse lado torcedor, né? Quando tem jogo, eu sempre vou, pego a minha credencial de jornalista, aí eu vou para a torcida, faço o entorno lá do estádio, converso com o torcedor gremista, depois eu vou, aí normalmente eu gosto de assistir o jogo no meio da torcida, né? Aí sempre quando tá faltando 5 minutos para terminar o jogo, aí eu pego, saio da torcida e vou até a área lá dos jornalistas lá, que daí é zona mista e coletiva, né? Como que é essa relação com a torcida? Porque acredito que hoje tu não consiga passar despercebido, né, em volta da arena ali, sem ser conhecido. Como que é essa relação assim? Cara, a minha relação com o torcedor gremista, e eu me considero um torcedor também, né?
é muito boa, e adoro essa vibe que tem ali, resenha com o torcedor, conversar com o torcedor, adoro aquela função do churrasco ali, tanto que eu não consigo não deixar de ir antes do jogo lá para acompanhar aquilo ali, porque é muito bom, eu adoro essa vibe aí. E é bacana porque tu termina conhecendo pessoas que tu nunca viu na vida, né? Porque tu tá passando ali, daqui a pouco vem um, ei, Caju, como é que tu tá? Aí eu sempre gosto, assim, todo mundo que me cumprimenta, eu vou lá, cumprimento o cara, dou a mão pro cara, e nem que seja só para dar um oizinho, mas eu gosto, assim, quando me chamam, assim, até mesmo para valorizar o torcedor e agradecer ao torcedor, porque hoje eu sou o que sou, não é só por conta do trabalho que eu desenvolvo, né? Mas também por conta do torcedor gremista que me dá essa moral. Muito interessante esse teu lado aí do torcedor. Eu vou aproveitar para emendar numa pergunta. Tu falou que gosta de assistir os jogos do Grêmio junto com a torcida e tal. Tu tem alguma música da geral que é a tua favorita? Cara, eu tenho uma música que eu adoro, só que ela não pode mais ser cantada hoje. Já sei, já entendi. Mas, cara, é a música que às vezes eu tô em casa, eu canto ela, mas hoje em dia não pode mais e a gente tem que respeitar, né? Daí tem que fazer algumas mudanças nas músicas. Na letra. Mas para não deixar, eu vou dizer, né? Somos campeões do mundo, da Libertadores também. Essa música aí, cara, é sensacional. É uma música que eu adoro ela. A letra é muito bacana. Mas também tem outras que eu gosto também, que eu canto. Então, assim, é gostoso. É bem gostoso mesmo. E Um Minuto de Silêncio também é bem bacana. Né? Esse é legal de cantar. Até pela zoeira, né? Mas é bacana, tem bastante música da geral. Eu gosto muito da geral do Grêmio pelo seguinte: a geral do Grêmio, ela é uma torcida que a gente diz assim, a torcida organizada. Realmente, a geral, ela é organizada. Porque ela é uma banda que tem... não é uma escola de samba, é uma banda mesmo. Cara, quando tu vai, tu escuta as outras torcidas, tu começa a escutar outras torcidas, aí tu começa a ver o quanto que a geral do Grêmio é boa. Então, assim, a banda da geral, para mim, é a melhor que tem no Brasil. Os caras são muito fera, tá? São organizados, eles têm música própria, que a maioria são poucas as organizadas que têm música própria. Então, assim, ó, a geral do Grêmio tem música própria. E isso aí é muito bacana, assim. E é uma das coisas assim, que eu fico bastante fã deles, por conta de ter a criatividade, de tu ter a tua própria música, entendeu? Me dou muito bem lá com o Buiú, me dou muito bem com o DiCaprio, lá o Rodrigo DiCaprio, o Alex. Me dou muito bem com a gurizada lá. Isso é bem interessante, porque também a geral é uma das poucas torcidas também que fazem questão de estar junto com o tricolor, seja onde for, como diz a música deles também, né? Em qualquer lugar para fora do Rio Grande do Sul também, né? A gente viu isso bastante agora. Sempre tem um representante da geral em qualquer lugar. Interessante. Recentemente, a gente esteve lá no jogo do Grêmio contra o Estudiantes. A gente chegou a te ver lá também. A gente teve uma questão de logística, assim, do Grêmio, de levar os jogos da Libertadores e naquela época no Brasileirão também, lá pro estádio do Couto Pereira, né? Eu queria saber se tu tivesse o poder, tu traria o jogo para mais perto, talvez para Santa Catarina, naquele momento que ocorreu.
tu acha que foi a decisão certa levar os jogos do Grêmio para Curitiba? Cara, assim, ó, hoje falar é muito fácil, né? Tu falar depois que aconteceu Sim, é mais fácil, né? Mas assim, ó, lógico que se desse, eu acho que teria que ter trazido o jogo aqui para Caxias do Sul, aqui para o lado, né? Mas a gente tem que analisar, a gente tem que pensar. Tu agir como torcedor é muito fácil, porque o torcedor, ele é emotivo, é coração, entendeu? sim. E a gente tem que analisar por outro lado, profissionalmente, né? Então, assim, ó, daqui a pouco não teve logística, por exemplo, não tinha como fazer jogos em Caxias, ou daqui a pouco não tinha campo disponível em Curitiba, aliás, em Santa Catarina, e daí tiveram que fazer alguns ajustes. O primeiro jogo, por exemplo, do Coirmão foi lá em São Paulo, não teve público, não teve quase torcida. Então, aqui em Curitiba, os jogos da Libertadores foi jogos com 30 mil torcedores. Recorde. Cara, eu quando falaram que ia ter jogo em Curitiba, eu fui um que disse assim, olha, não vai dar mais do que 5 mil torcedores. O povo gaúcho aqui tá mal, cara, tá sem grana, é ruim, é complicado. E daí, cara, quando eu vi 30 mil torcedores lá, eu disse assim, pô, a torcida do Grêmio é foda. Torcedor gremista é pica. Cara, não tem. Por isso que a gente tem que sempre enaltecer. A torcida do Grêmio é a maior do sul do país. O Grêmio é o maior do sul do país. Cara, a gente bateu o recorde de público, né? No estádio de outro time. De outro time, os três jogos, os 2 jogos da Libertadores e o Grenal foram os mais o que mais teve público no ano lá em Curitiba. Então, assim, ó, foi muito bom mesmo. Mas, assim, falar hoje é muito fácil. Eu acho que poderia, sim, ter ajeitado outro lado, mas aí eu estou comentando agora um fato que já ocorreu, né? Na época eu não sabia, né? Por exemplo, que Caxias do Sul, lá, o Centenário lá, pelas informações que chegaram aí, o Grêmio foi lá e trocou o gramado, né? O Grêmio ajudou na troca do gramado para dar esse gramado bom que está lá hoje. Por isso que está usando o estádio lá. Lógico, está pagando também um aluguel, né? Sim. E voltando agora para a Arena do Grêmio, ali quando tu vai a alguns jogos, tu tem algum setor preferido, assim, que tu gosta de assistir, de repente, pelo campo de visão, pela atmosfera do setor? Cara, a vibe top é lógico que é assistir lá na geral, né? Mas por conta que eu vou por credencial, a gente não tem. Não é que não possa, a gente tipo assim, olha o jogo em outro local, porque daí se tu vai lá, tu vai querer fazer alguma imagem, alguma coisa, mas não que seja isso, entendeu? É mais a questão mesmo por logística dentro do estádio, né? Tá? Sim. Porque se eu for lá para geral, aí eu tenho que sair pelo menos uns 10 minutos antes do jogo para poder chegar até o local ali. Então, daí eu sempre procuro ficar ali atrás do banco de reservas ali do Grêmio ali. Normalmente eu fico ali. Bom, aproveitar que a gente tocou ali na Arena, a gente falou de jogos marcantes no Olímpico, então eu também vou fazer essa pergunta, trazer para a Arena, né? Teve algum jogo marcante ali na Arena que ficou, sabe, aquele jogo diferente, assim, que para sempre vai ficar na tua memória como um jogo marcante? Eu só vou fazer um sinal só, vocês já vão saber qual é o jogo marcante da Arena. Não tinha como ser outro.
Mas, lógico, brincadeiras à parte, foi marcante. É muito bom tu ganhar do teu rival, e principalmente por goleada, né? Mas também tem outros momentos, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Eu, no estádio, eu não vi o gol do Atlético. Terminou, quando deu assim, eu estava comemorando, e daqui a pouco eu olhei assim para o meio de campo, estava o Grêmio saindo com a bola, eu disse assim, ué, como assim que o Grêmio está saindo com a bola? Eu falei pro meu amigo que estava do meu lado, né? Aí ele pegou e disse assim, tu não viu que nós tomamos um gol? Eu disse, não vi. Não viu, estava comemorando. O título da Copa do Brasil, cara, foi sensacional. O gol do Cícero tá marcado também. Um jogador que eu achei um crime ter ido embora do Grêmio, que o torcedor pegava muito no pé, mas eu sempre gostei dele, porque é um jogador que se doava muito pro time, que é o Alisson, aquele gol de cabeça que ele fez contra acho que até foi contra o Independente, o Estudiantes, que ele dá aquela cabeçada para trás, assim. O Alisson, aquele gol dele lá foi marcante. O gol do Barrios contra o Botafogo. Então tem inúmeros jogos bem marcantes, mas lógico, aqui é top. Tem um gostinho diferente de Vitória em Grenal. Sempre tem, né? Ganhar deles sempre é bom, né? Nunca é demais. Fazendo agora jogo marcante bom, qual o jogo que mais te marcou negativamente, assim? Qual jogo que tu apagaria da tua memória, assim? Pode ser um jogo em casa ou fora também. Cara, teve mais recentemente, eu acho que aquela derrota pro Flamengo lá no Rio de Janeiro, que lá doeu bastante, né? Eu acho que agora, nos últimos anos, com certeza, se desse para dar uma apagada, esses confrontos contra o Flamengo aí foram confrontos doloridos, né? Porque a gente joga e termina perdendo, mas aquela goleada que a gente tomou lá no Rio de Janeiro, se desse, eu apagava. Foi indescritível aquele jogo. Foi triste aquela vez. Agora, trazendo mais pro teu lado pessoal, assim, de projeção do teu canal, do teu Instagram, das tuas redes, né? Quando é que tu se vê daqui a 5 anos? Tu tem alguma projeção, alguma meta que tu quer alcançar, algo assim? Cara, eu vou dizer para vocês assim, a meta é conseguir cada vez mais trazer conteúdos de qualidade. Tá? Quanto mais produto de qualidade tu poder trazer, vai ser bom. Lógico que daqui a 5 anos eu quero ter 500 mil seguidores no Instagram, entendeu? Eu quero estar com 150 mil inscritos no meu canal do YouTube. Estou dando os números, assim, aleatórios, né? Hoje, por exemplo, eu estou com 122 mil no Instagram. No YouTube eu estou acho que com quase 40 mil. Então, o objetivo sempre é trazer conteúdos de qualidade para o torcedor gremista e sempre trazendo a verdade para o torcedor gremista, né? E assim, daí ir crescendo daí automaticamente. Tu comentou, né, que antes tu tinha o objetivo de alcançar em 5 anos você começar a viver do Grêmio, né? Viver pelo Grêmio com o canal, né? E antes disso, como que foi essa transação de tu sair do teu emprego para realmente decidir a viver pelo teu meio de transmissão ali, teu canal de transmissão? Cara, eu trabalhava antes, eu tinha um emprego muito bom na indústria farmacêutica e o perfil do Caju Tricolor eu estava já... Depois de um certo tempo, eu comecei a botar ele como uma opção
de plano B para o futuro. E daí, em 2000, a gente está em 24, em 22, eu fui desligado da empresa onde eu trabalhava. E daí eu peguei e disse assim, agora chegou o momento de eu tentar, né? Vou dar como objetivo de 1 ano. Se em 1 ano eu não conseguir, aí eu volto a ter outro trabalho e daí eu vou tocando o barco. Mas graças a Deus aí eu já estou entrando já pro 3º ano. Esse ano agora fecha 3 anos que eu estou focado só no perfil do Caju, né? 22, 23 e 24. Agora vai fechar 3 anos. Então agora, graças a Deus, estou tocando o barco. Não estou tendo uma vida que eu gostaria de ter, financeiramente, mas dá para se tocar. Tô conseguindo tocar o barco. Show. Incrível. Agora, que a gente já falou bastante sobre a tua pessoa e sobre o Grêmio, antigamente, a gente pode trazer para o presente, assim, qual a tua expectativa do Grêmio para esse ano? Tu acha que o Grêmio tem alguma chance de copar algum campeonato, Libertadores, talvez? Tenha essa tua pretensão aí? Tu acredita que o Grêmio tem chance? Cara, assim, ó, eu acho que tudo vai depender dessa janela de transação agora, né? Se o Grêmio conseguir fazer boas contratações, eu vou dizer para vocês que eu acho que o Grêmio precisa contratar aí pelo menos uns 3 ou 4 jogadores de nível de titularidade e trazer mais uns 2 para grupo. E o Grêmio tem sim chance de títulos, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, porque são Copas, né? E Copa é o momento, é o dia. Não adianta tu ter uma seleção atrás de ti, por trás de ti, e no dia do jogo é o dia do time aquele que não tem as estrelas. Porque daqui a pouco os caras vão se fechar todinho lá e numa bola eles vão fazer o gol. Então, assim, o Grêmio tem chance, sim. O Renato é um cara que é muito malandro, é um cara muito esperto por esse negócio de Copa. E ele sabe motivar bastante os jogadores. Eu acho que o Grêmio tem chance, sim, de ganhar aí uma Copa Libertadores ou até mesmo a Copa do Brasil. O brasileiro vai ser bem complicado. O Grêmio agora, por conta do que aconteceu, eu acredito aí que o Grêmio vai finalizar o Campeonato Brasileiro lá por 8º, 6º, 8º lugar. Acho que ainda dá para, de repente, buscar uma vaga na Libertadores pro ano que vem. Cara, eu não sei se vai dar para buscar vaga de Libertadores, mas uma pré-Libertadores eu acho que dá para beliscar. E tu falando agora da janela de transferências do Aí Grêmio, né? também tem um detalhe, né? Se a gente der a sorte de ganhar a Libertadores, nós já estamos classificados uma Copa do Brasil também. Ou a Copa do Brasil. Falando dessa janela de transferência, assim, tu como torcedor, eu gostaria que tu falasse um jogador que tu gostaria de ver no Grêmio, um jogador possível de se trazer, né? Se tivesse um Calef lá dentro fazendo aquele esforço para trazer o jogador, e um jogador impossível, que a gente sabe que não vai acontecer. Cara, se eu fosse o dirigente do Grêmio hoje, e como torcedor, então, hoje, tá? Eu faria todos os esforços para trazer um cara que eu odeio ele. Eu odeio ele, não gosto dele, mas eu queria ele no meu time, que é o Gabigol. Queria muito ver ele com a camisa do Grêmio. Queria muito ver ele fazendo um gol em Grenal, chegar lá na torcida do Inter e aqui, ó. Eu moque. Tá? E, cara, eu queria muito ver esse cara no time do Grêmio. Eu acho que até se der, se por acaso ele viesse esse ano, daria para jogar ele e o Diego Costa juntos no time.
E um jogador que seria sonho de ver jogando no Grêmio, não tem como não ser o Messi, né? O cara é um extraterrestre, né? Joga muita bola. Aproveitando que a gente está falando de reforços, né? Recentemente saiu as duas notícias de que o Grêmio está contratando tanto o Daverson quanto o Vina. O que tu acha dessas contratações e se tu acha que essas duas contratações são de nível de titularidade? Cara, assim, vou ser bem sério para vocês. Nenhum dos dois vai ser titular do time do Grêmio. Ambos os jogadores eles vêm para ser a opção do técnico Renato, é jogador para grupo. O Daverson, dependendo do salário, eu não traria. Eu acho que já é um jogador com 33, 34 anos. É um jogador que todos os times que ele passa tem polêmica. Se vier por um salário baixo, dá para trazer. O Vina, eu acho que daí sim, o Vina já é um jogador que eu acredito que vai ser o reserva imediato do Cristaldo. É um jogador que tem qualidade, já tem uma certa idade, mas tem qualidade. E a passagem dele aqui no Grêmio, ela não foi tão ruim. Eu até teve gols importantes, teve gol em Grenal. Eu acredito que o Vina, assim, é mais interessante a contratação dele para o grupo. Até o fato do Daverson ali, não vou lembrar onde que eu vi, mas eu vi alguma notícia sobre que a multa para trazer ele para o Grêmio era de 5 milhões, o valor que o Cuiabá teria liberar ele para vir para o Grêmio agora era de 5 milhões. Né? Então, um valor que de repente poderia ser investido num outro jogador mais novo, né? A gente tem que deixar claro que são 5 milhões de reais, né? Porque às vezes a gente fala em futebol, quando tu fala 5 milhões, 5 milhões de dólares, tá louco pagar tudo isso? Não, é 5 milhões de reais. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Eu vou dizer para vocês que eu acho que o Grêmio vai dar uma apertada, o Cuiabá vai terminar liberando, porque assim, o Daverson lá no Cuiabá ganha aí na média aí de quase $500 mil. É um salário alto. E daqui a pouco o Cuiabá vai liberar ele até mesmo para se ver livre desse salário. Até porque é um jogador que não está sendo utilizado no momento lá, né? Não, esse ano não jogou praticamente, né? Então... teve esses jogadores, um possível e um sonho, né? Teria algum jogador da história do Grêmio que tu gostaria de ver jogando nesse elenco hoje? De repente, um jogador que falta nesse elenco? De repente, alguma questão de liderança, de habilidade? Cara, daí eu vou ter que citar... assim, ó. No gol, eu tô muito satisfeito com o Marquezinho, entendeu? Mas eu sou muito fã do Mazzaropi, né? Não tem como não dizer que o Mazzaropi eu tenho ele tatuado na perna também, ele e o Renato. Mas são dois jogadores que daqui a pouco eu queria ver jogando juntos novamente no Grêmio. Seria aí o Mazzaropi, o Renato. Tem um jogador que eu queria também, no meio de campo. Cangaceiro Dinho. Esse eu queria ver no meio de campo do Grêmio hoje. Para botar a ordem lá no meio de campo. O cara, aquele que vem aqui, ó. Vão. Liderança. Seria muito bom de ver esses três aí. É uma trinca. A gente tá falando muito de jogadores bons, assim, mas a gente tá vivendo nessa nossa situação um momento onde o nosso centroavante, que era para ser, que veio com calibre de titular, se bem que tinha o Soares, eu sei, mas o calibre é de titularidade pelo salário, que é o JP Galvão, né? E o centroavante está correspondendo tão mal ao Grêmio que o Renato chegou a colocar colocar o Eli de centroavante para não colocar o JP. Eu queria tirar uma dúvida contigo, tu que já é mais experiente, já viu muitos
outros jogadores jogarem no Grêmio. Se o JP Bagrão, Galvão, né? Ele tá num top ali de piores jogadores da história do Grêmio. Cara, eu vou dar um exemplo assim, ó. Me fugiu o nome dele agora. Fugiu o nome dele, mas daqui a pouco eu vejo. Cara, o JP Galvão, a gente tem que entender uma coisa. E agora eu vou falar não como torcedor, como profissional, tá? O JP Galvão foi jogador de seleção italiana. Foi artilheiro dos clubes onde ele passou. Só que aqui no Grêmio não deu certo. Não deu certo. A camisa do Grêmio e ele não deu liga. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar o ser humano. Muito obrigado pelos serviços prestados. Não deu certo aqui no Grêmio. Eu desejo que ele seja feliz em outro clube, que ele continue tocando a carreira dele em outro clube, faça sucesso em outro clube. Mas aqui, infelizmente, não deu certo. Infelizmente, não deu certo. O Grêmio brigou com o Botafogo, tudo, mas não deu certo. Então, vida que segue, seja feliz em outro clube. A gente até teve um exemplo um pouco recente também do Tardelli, né? Que teve uma carreira boa, né? Cara, o Tardelli, eu fui buscar ele no aeroporto, velho. Eu fui receber ele no aeroporto. Porque foi um jogador que eu achei que ia dar muito certo aqui no Grêmio e não deu. O André Balada chegou aqui, ele era artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano que tinha passado. Não deu certo. Faz parte. E a gente, de repente, como torcedor gremista... Me fugiu o nome do jogador agora, que foi artilheiro lá em Portugal, e aqui no Grêmio ele chegou a ser considerado o pior jogador do mundo. Ele foi eleito o pior jogador do mundo. Agora eu não me lembro do nome dele. Lembra da nacionalidade? Não, ele é brasileiro. Jogou aqui no Grêmio, depois ele foi embora. Ele foi artilheiro aqui no Grêmio, só que teve um período, uma fase que, cara, ele errava gol feito. E daí, depois ele foi artilheiro do Grêmio, foi para a Europa e lá se deu bem em Portugal, cara. É ídolo lá em Portugal. Eu tô com a fisionomia dele aqui no rosto, mas me deu um branco no nome. Quero lembrar de algum jogador também, mas não... Da época do Olímpico, lá da época do Olímpico. Jogou com o Renato, tudo. Não foi quem eu talvez estava pensando. Tu, como assim, uma pessoa, hoje um torcedor com voz no meio da torcida, assim, tu já pensou ou pensa, talvez futuramente, ter algum cargo ou ter alguma experiência internamente no Grêmio? Vou ser bem sério, curto e grosso. Não quero fazer parte de nenhum cargo político lá dentro do Grêmio. Não faço questão. Eu quero muito poder continuar podendo ter a minha liberdade de falar o que eu penso, do jeito que eu acho, porque no momento que eu estiver lá dentro, eu não vou poder falar o que eu penso. E daqui a pouco, se eu falar, eu vou ser repreendido. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu tem que pensar mais nisso, então eu prefiro ficar aqui na minha quietinha. Importante. Patrick? Bom, então, quando a gente chega mais no estágio final ali da entrevista, a gente costuma sempre fazer uma pergunta que cada um responde, mas é um pouquinho polêmica, né? Que é qual que a gente pede sempre pro convidado resumir o Grêmio em uma palavra. Amor. Amor. Cara, não tenho palavras para descrever o que é o sentimento Grêmio, mas é muito bom ser gremista.
Isso aí, com certeza, é muito bom. A Quem que é lá? gente vive de amor e ódio por esse clube, mas a gente nunca deixa ele de mão. E por mais que não pareça, mas o torcedor gremista, ele se fortalece ainda, o Grêmio se fortalece ainda mais com o torcedor gremista nos momentos ruins. Aí a gente pode dizer o seguinte: sempre quando está ruim, a imortalidade vem à prova, o torcedor gremista se abraça e o Grêmio se recupera. É como diz o Paulo Santana, né? Aquela frase: ser gremista é o sonho delirante de não conseguir ser outra coisa. Ser na vida outra coisa. Grande e eterno Paulo Santana. Precisamos ainda de um jornalista ainda como o Paulo Santana. Tá fazendo falta. Tá fazendo. Agora voltando aqui um pouco do assunto que eu lembrei aqui, acabei não anotando. A gente teve... lembrei o nome do jogador, o Jonas. Jonas? Isso, o Jonas. O Jonas foi eleito o pior jogador do mundo. Depois ele virou a chave, foi artilheiro aqui no Grêmio, foi para a Europa, fez gol de tudo que é jeito. Ele era um pouco parecido, a fisionomia dele era um pouco parecido com o Douglas, não? Tinha um cabelo um pouco mais grande, assim. Ele tinha o cabelinho mais lisinho para trás. Assim. Eu acho que lembro dele. Cabelinho mais estilo Jeromel. Assim, um pouco mais grande, né? Isso. Bom, a gente teve recentemente, no começo do ano, se eu não me engano, ou no final do ano passado, estavam falando que talvez o Felipão poderia vir para o Grêmio, né? Para ajudar o Renato. E agora, esses últimos dias, eu vi algum burburinho assim também. Acho que seria uma boa. Cara, esqueçam isso aí nunca vai acontecer. Imagina tu botar 2 gringos de personalidade fortíssima, tá? Não, eu não vejo os dois trabalhando junto. São amigos, um gosta do outro, mas trabalhar junto não daria certo. Cara, o ego ali é muito grande mesmo. E assim, ó, respeito a informação de pessoas que falaram isso, mas a informação que eu tenho é que nunca teve contato, nunca foi procurado e nunca foi cogitado os dois trabalharem juntos nessa gestão. Sim. Bom, a princípio aqui das anotações que eu tinha, seria isso. Patrick, tem mais alguma coisa? Também fechamos as nossas perguntas. Muito. A princípio, por hoje era isso. Gurizada, só tenho a agradecer aí a vocês aí pelo convite, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Nunca desistam dos seus sonhos, tá? Batalhem pelo aquilo que vocês desejam, o sonho de vocês. Que eu sempre digo assim, ó, a gente tem que sonhar e sonhar bastante, porque graças aos sonhos a gente vai em busca dos objetivos. Hoje vocês estão começando aí um trabalho, vocês dois, e desejo aí que o canal de vocês cresçam, desenvolvam e, novamente, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Isso aí é bem bacana. Né? A gente que agradece a disponibilidade. A gente espera muito que daqui a um tempo a gente possa voltar a conversar assim, provavelmente, se Deus quiser, num estúdio daí, mas a gente agradece demais pela disponibilidade no dia de hoje, que a gente ainda não é referência nenhuma, mas a gente conseguiu trazer uma referência, então a gente fica muito orgulhoso disso. Eu agradeço, agradeço pela moral aí, e vamos combinar aí de vocês uma hora dessa participar aí da live aí no YouTube aí comigo. Com certeza. Pode deixar. Obrigado. Tá? Então, valeu aí, uma boa noite e dá-lhe Grêmio. Dá-lhe Grêmio. É isso aí, dá-lhe Grêmio. Vamos. Vamos.